Olá, e a nossa aula de hoje será sobre referência lexical. Não vamos confundir referência lexical com inferência lexical. O que nós estudamos anteriormente foi inferência, né? Que seria o ato de descobrir o sentido de uma palavra, o significado dela, por meio do contexto. Tanto o contexto maior, que seria o texto, quanto o contexto imediato, aquilo que vem de informação antes e após a palavra desconhecida. Neste caso da referência lexical, observem a palavra referência. Referência vem do ato de referir, fazer menção a alguém ou alguma coisa. Alguém fala assim, por exemplo, eu fui a Recife no final de semana e as pessoas lá estavam, em grande maioria, sem máscara. Então, quando eu digo assim, estive em Recife na semana passada, essa é a informação que eu dou e é a informação nova. Quando a gente diz, eu estive lá, esse lá vai se referir a quê? A Recife. As pessoas lá não usavam máscaras. Então, a referência exatamente diz respeito ao uso de recursos gramaticais ou lexicais que vão impedir que a gente repita uma mesma palavra. Por exemplo, eu estive em Recife no final dessa semana e lá em Recife as pessoas não estavam usando máscara. Recife, e aí você começa a falar em Recife e repetindo, ou seja, fica um texto chato, tanto de ser lido quanto de ser ouvido, né? Então é sobre isso que nós vamos falar. Referência lexical e... Agora... a gente tem que pensar o seguinte, no texto, o que é o texto exatamente? O texto ele é composto, ele é formado por várias partes, vários parágrafos que constituem o seu todo, certo? Então, como que a gente vai ligar o texto formado por várias frases, partes, parágrafos, de forma que ele fique coerente, coeso, um texto gostoso de ser lido, exatamente pela referência. A gente vai fazendo a substituição de algumas palavras para não repeti-las. Óbvio que elas vão se repetir algumas vezes, mas a gente vai utilizando os recursos, assim, alternando e de forma que quando a gente, sonoramente, fique legal da gente ser lido. Isso vai fazer com que a gente evite a sobrecarga de repetições desnecessárias. Isso mostra uma certa pobreza, do uso da língua, quando a gente não usa esses recursos, esses elementos para substituir uma palavra por uma outra que tem um significado semelhante ou por um elemento da gramática. Então vejam, a gente tem aqui dois tipos de referência que a gente acabou de dizer, o lexical, que é no nível da palavra. A gente tenta encontrar uma palavra que seja equivalente, que seja um sinônimo, para evitar repetir aquela palavra. E o gramatical, que seriam os elementos da gramática, principalmente os pronomes, que a gente vai utilizar para substituir nomes, lugares, pessoas, coisas, etc. Então vejam, a referência então no nível lexical vai ocorrer quando há a substituição no nível do vocabulário. Então a gente faz uso de sinônimos para se referir à mesma pessoa ou objeto, o lugar, de tal forma que a mesma palavra não seja repetida. Por exemplo, em um texto onde vai aparecer o menino, à medida que eu vou
redigindo meu texto, que eu vou construindo meu texto, algumas vezes provavelmente eu vou utilizar no lugar de o menino, eu vou dizer o garoto, o guri, principalmente no sul, né? No Rio Grande do Sul, por exemplo. A criança, certo? Então, a gente vai intercalando, a gente vai alternando o uso dessas palavras para designar ou para substituir a palavra o menino. Então, em inglês, eu poderia, por exemplo, no lugar de the boy, que já vai aparecer no começo do texto, em vez de falar the boy, eu vou dizer the kid, the child. É mais ou menos assim, a gente tem algumas expressões, né, que vão nos fazer pensar em algumas cidades, né? A cidade de luz, que é Paris. Então eu posso construir um texto sobre Paris e lá na frente dizer a cidade de luz. E aqui como no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. E Nova York é a grande maçã. Então, às vezes o autor vai utilizar essas expressões para substituir o nome da cidade, tá bom? Quando a gente tem a referência gramatical, nós temos aqui a substituição por meio de elementos da gramática, como eu disse anteriormente, principalmente por pronomes. Então, aqui ó, a gente pode falar no lugar de Joãozinho, ele, no lugar de Maria, ela, e no lugar de os garotos, os objetos, dizer eles, e no lugar de as meninas, as salas de aula, dizer elas. Em inglês, ele, he, ela, she, eles ou elas, they. Aqui, ali, no inglês, here, aqui, there, ali. Aqueles, those, aqui ó, aqueles, those, esse, that, que também significa aquilo, aquele, aquela, e this para isto. Semelhantemente, então, quando eu fecho, por exemplo, eu falo de uma situação e eu quero dizer que o mesmo está ocorrendo em determinado lugar, que é diferente do primeiro. Então, de semelhante modo, né, ou semelhantemente, este fato ocorre em uma proporção menor, porém visível, blá blá blá. E então é assim que vai acontecendo a processo de referência. Bom, aqui nós temos um quadro de referentes, né, no inglês. Por exemplo, os pronomes pessoais do caso sujeito. Esses I, you, he, she, it, we, you, they. Pronomes pessoais do caso objeto, me, you, him, her, it, us, you, them. É interessante que vocês possam depois dar uma olhada nesse quadro, parar, tá bom? E estudar cada um desses pronomes. Os pronomes reflexivos, né, que são aqueles que a gente utiliza quando uma ação acontece e o resultado, a consequência da ação recai sobre a pessoa. A pessoa praticou a ação e a consequência veio sobre ela. Por exemplo, eu quero dizer em português, eu quero dizer em inglês, eu me cortei. Então, quem cortou? Eu. Cortou quem ou que? Cortei a mim mesma. Então, em inglês, os pronomes reflexivos têm essa característica aqui, ó, de terem essa terminação self, que quer dizer eu, ego, né? Então, myself seria mim mesma ou mim mesmo. Yourself, você mesmo, a si mesmo. Himself, ele mesmo, ela mesma, e assim por diante. Nós mesmos, ourselves. Então, esse self seria no singular e selves no plural. Nós mesmos, vocês mesmos, eles mesmos ou si mesmos, tá? Pronomes indefinidos. Por exemplo, esse one aqui seria não o número, né, o número 1. Esse one seria alguém. Por isso que a gente fala someone.
seria alguma pessoa. Então, one dá essa ideia de alguém. A lot, aqui dá uma ideia de quantidade indefinida. Alguns, alguma. Eu tenho algum dinheiro. O que é algum dinheiro? A lot, muito, muita, muitos. E assim por diante. Temos os demonstrativos que eu falei anteriormente: este, esta, isto, this, esse, essa, isso, aquele, aquilo, that. E aqui o plural. Se aqui eu tenho isto, este, eu vou dizer estes, ou isto, né? Isto, para nós no português, tanto é singular quanto plural. Por exemplo, isto é uma caneta, isto são canetas, né? Não varia. E aqui da ideia de plural e distância, those, aqueles, aquelas, aquilo. Os comparativos, eu falei antes do similar ou similarly, semelhante, semelhantemente, different, diferente ou diferentemente, identical, idêntico, identically, identicalmente. Os adjetivos possessivos, né? Não confundir com esses pronomes pessoais, tá? Os adjetivos possessivos são my, your, his, her, its, our, your and their. Geralmente precedem um objeto, por exemplo, ou um substantivo comum, o seu nome, your name. Você precisa aqui de um complemento, tá? My vai perguntar my o quê, né? Então, my car, my house, my name. Your o quê? Então, do mesmo jeito, your father, your mother, seu pai, sua mãe. E daqui eu queria vir para cá, tá, gente? Para a gente ver o que são os pronomes possessivos e como eles são diferentes dos pronomes, dos adjetivos possessivos. Esses vão pedir alguma coisa em seguida. Aqui você já tem a junção, quando eu digo mine, eu estou falando meu alguma coisa. Por exemplo, se aqui eu tiver, vamos colocar aqui, your pen. É muito ruim escrever aqui, gente. Your pen, deixa eu ajeitar aqui, tá? Espero ajeitar, né? Às vezes a gente quer ajeitar e vai complicando. Então, your pen is new. Quer dizer assim, olha, sua caneta é nova. A gente está confuso em relação às canetas. Ah, é minha, é sua. Então, alguém diz assim... chega à conclusão, olha, sua caneta é nova, a minha é velha, mine já está muito usada, então eu vou colocar aqui mine e os 3 pontinhos, tá? Então isso aqui seria um exemplo para como usar os pronomes possessivos e os adjetivos possessivos. Vejam, your, como está aqui, ó, sua caneta tem um complemento, né? Your pen is new. Sua caneta é nova. Mine, olha só, mine já dá a ideia de a minha. A minha é o quê? A minha caneta. Então, mine é um pronome possessivo porque ele tanto substitui aqui, já está implícito aqui dentro o objeto e a ideia de posse, tá bom? Nós temos os verbos auxiliares, be, can, may, do, did, will, would, para evitar a respiração. Ai, gente, para evitar a repetição. Desculpa aí essa história da respiração, tá? Por exemplo, eu quero falar assim, do you speak English? Você fala inglês? Do you? Olha a minha pergunta como começa. Do you speak English? Então a minha pergunta é, você fala inglês? A pessoa diz, yes, I do. O que do está substituindo? Toda essa parte, né? Eu falo inglês. Você fala inglês?
Sim, eu falo inglês. Então, no português mas seria mais ou menos assim. Você fala inglês? Sim, falo. O que é esse falo? Sim, eu falo inglês. Então, falo vai evitar a repetição de eu falo inglês. Do you speak English? Yes, I do. Sim, eu falo inglês. No, I don't. Don't vai dizer não. Eu não falo inglês. Como no português. Você fala inglês? Não, não falo. Então, os advérbios here, aqui, there, lá, ali, then, em seguida, ou naquela época. Os pronomes relativos, who, né, que, foi ele que comprou essa caneta para mim. Então, it was he who, ele que. Vai ligar aí a pessoa que fez algo com o que ele fez. Então, eu estou definindo essa pessoa, eu estou me referindo a ela como sendo alguém que fez alguma coisa. Se eu usasse whose, esse whose aqui é aquele velho cujo que muita gente não sabe utilizar. Se não sabe usar o cujo, não use, pelo amor de Deus, porque fica terrível. Então, a pessoa diz assim... tem duas formas erradas, né, de falar isso. A pessoa diz assim, fulaninho, cujo eu vi, né, lá, Carlos, cujo eu vi na padaria. Como cujo? Né? Eu poderia dizer assim, Carlos, cujo carro vi estacionado em frente à padaria. Por quê? Porque cujo dá a ideia de posse. Carlos, cujo carro está estacionado. Veja que eu estou falando do carro que pertence a Carlos e é ele que está estacionado em frente à padaria. E eu poderia dizer também assim, Carlos, cujo pai faleceu 10 anos atrás. Eu estou falando de quem? Quem faleceu 10 anos atrás? O pai de Carlos. Então, Carlos, cujo pai, certo? E eu não sei o que é pior, porque alguns falam assim, porque você pode usar cujo com o artigo, mas tem gente que usa de uma forma que fica completamente errado. Não está me ocorrendo agora algum exemplo, mas se eu lembrar, ainda hoje eu passo para vocês. Mas pelo amor de Deus, né? Whose é o cujo, cuja, cujos, cujas. E depois vocês então aproveitam e estudam o cujo, cuja na língua portuguesa. E uma outra questão, gente, é a questão de estilo, o modo como você escreve. Às vezes a gente consegue dizer, né, discernir quando o aluno ele está copiando um determinado texto, porque ele tem uma linguagem, às vezes a linguagem dele é muito simples, muito pobre em termos de uso, né, de alguns recursos da língua para tornar aquele texto um texto bem consistente, né, e rico. Então a pessoa usa um vocabulário, uma linguagem bem limitada, aí ela coloca uma palavra, não uma palavra, mas uma parte de um texto de alguém, e esse texto já é um texto assim, sabe, bem mais elegante, uma linguagem mais rebuscada, e coloca ali dentro, não se encaixa. A gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Pitaco de redação. Mas vamos lá. E os apostos, né? Os apostos a gente sabe que são aquelas informações que a gente dá a mais acerca de alguém ou de alguma coisa. Nesse exemplo que eu falei agora há pouco, né? Carlos, cujo pai faleceu 10 anos atrás, voltou à cidade para visitar sua mãe. Bom, qual é a informação adicional aqui? Cujo pai faleceu 10 anos atrás. Lembrei, ó. Tem gente que faz assim, ó.
Carlos, cujo o pai faleceu. Cujo o pai não dá certo, gente, tá? Então, cujo pai. E essa informação adicional é um aposto. É o fato de você explicar brevemente sobre alguém, alguma coisa, algum lugar, porque você acha que é pertinente, né, esse tipo de informação. Vamos agora praticar um pouco no inglês, né? E look at the pictures. O primeiro texto está em português, mas é uma parte curtinha para a gente ir para a língua inglesa. Então, look at the pictures. What is the story about? A gente vai ver umas gravuras e você vai ter que pensar, né? Baseado no que você vê, lembram de prediction? Tentar antecipar sobre o que trata o texto, né? Tentar construir aqui as ideias na sua cabeça. Então, olhando para as gravuras, tente responder sobre o que é a história. What is the story about? Do you think it really happened? Baseado nas gravuras, ou baseada nas gravuras, você acha que aquilo realmente aconteceu? E por último, se aconteceu, how do you justify your answer? O que faz você justificar essa resposta de que sim? Se você acha que não aconteceu, que é incrível demais, né? Então você diz não, não aconteceu. O que é que faz você? Quais as pistas do texto que diz para você, esse texto visual, as fotos, dizer que não, isso não aconteceu. Vamos ver aqui as gravuras. Olha só, temos uma cadelinha, né, um gatinho. Aqui parece ser a mesma cadela, já são 3 gatinhos aqui mamando. E aqui, né, a mesma cadelinha com os filhotes. Ela parece estar feliz, né? Então, a gente começa a pensar, bem, eu acredito que essa cadela adotou esses gatinhos como filhotes. Para mim, essa história é real, né? Não é impossível, porque a gente já ouviu, essa pode ser a sua justificativa, já ouviu histórias de cachorros e animais diferentes, né? Diferentes espécies que adotam filhotes, né? Até de animais rivais, como gato e cachorro. Então vamos ver a história. Cachorra resgatada perde filhotes e adota gatinhos órfãos. Bom, essa é a informação nova, tá bom? Eu já deixei marcadinha, que é para a gente ver como que essas palavras aí elas vão se repetindo, né? Por meio de outros sinônimos. Então vamos lá. Olha aqui. Ninhada de cachorrinhos nasceu prematura e não resistiu. Mas a mamãe Georgia encontrou outros filhos para chamar de seus. Então eu coloquei aqui em verde, ó, ninhada de cachorrinhos para filhotes. A mãe Georgia, a cachorra resgatada. Outros filhos para os filhotes que ela perdeu, e agora esses outros filhos são os gatinhos órfãos que ela encontrou, e a gente vai ver isso quando a história vai se desenvolvendo. Vejam só. Esta é uma daquelas histórias que começa triste, mas no final tem tudo para aquecer o seu coração. Uma cachorra chamada Georgia, ó, tá vendo? Referência. Foi encontrada por uma equipe da ONG Sunshine Dog Rescue dos Estados Unidos, vagando em um poço de gasolina próximo à fronteira do país com o México. Eu poderia até ver aqui, né? Ó, Estados Unidos, a fronteira do país. Que país? Estados Unidos com o México. Georgia estava muito debilitada, à beira da morte, e para piorar a situação estava grávida. Ela passou por uma cesárea de emergência, mas os filhotes nasceram prematuros, tá bom? Então, faltou esse aqui, né? Vamos ver aqui se eu consigo colocar essa corzinha no marca-texto. Só que uma corzinha azul.
foi encontrada pela equipe Sunshine Dog Rescue dos Estados Unidos, tá? Vagando em um posto de gasolina próximo à fronteira do país, né? Que país? Os Estados Unidos, a fronteira do país, dos Estados Unidos, com o México, certo? Então, isso é o que nós chamamos de referência. Vejam que ninhada de cachorrinhos, outros filhos, né, para os gatinhos órfãos, a mamãe Georgia, uma cachorra chamada Georgia, né, os filhotes. Então, Estados Unidos, país, são palavras que vão se referindo ao que foi dito anteriormente de outra forma. Bom, aqui eu já deixei para a gente ver os elementos gramaticais, como que o autor utiliza esses elementos para fazer referência, né, a algo que já foi dito anteriormente. Por exemplo, cachorra resgatada perde filhotes e adota gatinhos órfãos. Ninhada de cachorrinhos nasceu prematura e não resistiu, mas a mamãe Geórgia encontrou outros filhos para chamar de seus. Veja, ninhada de cachorrinhos nasceu prematura e você tem aqui e não resistiu, mas esse aqui eu estou evitando, quando eu digo não resistiu, eu estou aqui evitando a repetição de ninhada de cachorrinhos. Observem, eu estou utilizando agora um recurso da gramática, né? A elipse. Ninhada de cachorrinhos nasceu prematura e ninhada de cachorrinhos não resistiu, mas a mamãe Geórgia encontrou outros filhos para chamar de seus. Aqui também, ó, ela encontrou outros filhos para chamar de seus. Seus o quê? Seus filhos. Então, pela elipse, né, eu não preciso repetir a palavra. Então, mas a mamãe Geórgia encontrou outros filhos para chamar de seus filhos. Olha só agora, esta é uma daquelas histórias, esta está se referindo a histórias. Então, esta história, que é a história da cachorrinha, é uma daquelas histórias que começa triste. Então, o que é que começa triste? Esta é uma daquelas histórias que começa triste. Esta história, certo? Esta é uma daquelas histórias que começa triste, que é uma história que começa triste, mas no final é uma história que tem tudo para aquecer o seu coração. E esse seu aqui é do leitor, né? É seu e o meu coração. Você não vai ter aqui um referencial. Uma cachorra chamada Georgia foi encontrada por uma equipe da ONG Sunshine Dog Rescue dos Estados Unidos, vagando. Quem estava vagando? Uma cachorra. Em um posto de gasolina próximo à fronteira do país com o México. Georgia estava muito debilitada, à beira da morte. Olha só. Georgia estava muito debilitada. Georgia estava à beira da morte. E para piorar a situação, estava grávida. Agora, imaginem repetindo isso aqui. Georgia estava muito debilitada. Georgia estava à beira da morte. E para piorar a situação, Georgia estava grávida. Aqui apenas utilizou o verbo estava. Ela passou por uma cesárea. No lugar de ela, Georgia. Georgia estava muito debilitada, Georgia estava à beira da morte. E para piorar a situação, Georgia estava grávida. Georgia passou por uma cesárea de emergência, mas os filhotes de Georgia nasceram prematuros. E, infelizmente, os filhotes morreram. Então, a gente vai tendo aqui o pronome ela, para se referir a Georgia, e a gente vai ter a elipse toda vez que a gente quiser evitar a repetição de expressões, né, ou palavras. Entendem? Então, vejam, é desse modo que a gente constrói o texto. Observem, né? Tentem observar lendo algum outro texto ou
quando vocês estiverem praticando a redação, como que você vai construindo o seu texto de modo a evitar essas repetições desnecessárias, utilizando elementos referenciais, sejam lexicais ou gramaticais. Bom, look at the following pictures. Agora a gente vai para o texto em inglês. Olha só, pessoal, eu já utilizei esse fato em uma outra aula. Porém, o acontecimento se deu em setembro, o famoso 11 de setembro, né, de 2001. E agora vejam, in memory of September 11, 2001. Este aqui foi 19 anos atrás. Mas esta cena aqui é uma cena atual. Então, o que a gente pode dizer sobre essas gravuras? Principalmente essa aqui, né, gente? Então, a gente vai talvez voltar um pouco no tempo e contar alguma coisa dessa história no presente. Então vejam, Nova York lembra de vítimas do 11 de setembro em cerimônia reduzida por causa do Covid-19, né? Memorial exibiu um vídeo em que os nomes das vítimas foram lidos por seus familiares, né? Eles sempre fazem isso, eles leem nomes um a um das pessoas que morreram naquele acontecimento. Então vejam, Nova York lembra de vítimas do 11 de setembro em cerimônia reduzida é a matéria. Mas observem aqui, ó. Memorial exibiu um vídeo em que os nomes das vítimas, que vítimas? Vítimas do 11 de setembro, foram lidos por seus familiares, certo? E aqui nós temos, né, lembra de vítimas do 11 de setembro em cerimônia reduzida. Cerimônia reduzida seria esse memorial, que tanto é a cerimônia quanto é o local, né, onde foi o museu, foi erguido um museu, um memorial às vítimas. Tá bom? Bem, o texto em inglês tem esse título: USA 19 Years On, does a post 9/11 generation remember the attacks? Então, aqui esse 11 years on é como se fosse assim, faz 19 anos. Does a post 9/11 generation remember the attacks? Então, 19 anos. Ou a gente leria talvez dessa forma. 19 anos agora. E a geração após 11 de setembro lembra os ataques? Lembra dos ataques? Então, esse artigo saiu no dia 11 de setembro, né, by Leslie Bonilla, e diz assim o texto: ó, The morning of September 11, 2001 is one of Aidan Tyer's first memories. He was just 3 years old when the terrorist group Al-Qaeda launched a series of 4 coordinated attacks against the United States using 4 hijacked passenger airplanes. 2 of the planes crashed into the Twin Towers of New York City's World Trade Center, while a 3rd was flown into the Pentagon. Passengers on the 4th plane, likely bound for the White House, retook control of the aircraft and crashed into a field in Pennsylvania. Então vamos ver aqui como que foi construído, né, esse parágrafo em termos de referência. Geralmente, a gente tem que lembrar o seguinte: a gente tem sempre o título que antecipa, esse título é a informação nova,
E a gente vai construindo o texto em torno dessa, sendo baseados nessa ideia nova, nessa informação nova, e em seguida a gente vai colocando outras informações e aí a gente vai se referindo a essas novas informações. É aquele zigue-zague que a gente faz no texto, né? Então vejam, The morning of September 11, amanhã de 11 de setembro de 2001, é uma das primeiras memórias de Aidan Tyre, certo? Então, se a gente for olhar aqui, uma das primeiras memórias de Aidan Tyre seria amanhã de 11 de setembro. Mas vamos mais adiante, considerando essa informação como nova, a gente vai ver aqui, ó, ele tinha apenas 3 anos de idade. E vamos para a caneta. Ele tinha apenas 3 anos de idade. Ele quem? Aidan. Certo? Era ele que tinha apenas 3 anos de idade. Quando o grupo terrorista Al-Qaeda, embora a gente conheça, mas está aparecendo aqui pela primeira vez, lançou uma série de 4 ataques coordenados contra os Estados Unidos, usando hijacked 4 aeronaves de passageiros sequestrados. Então, eles sequestraram 4 aeronaves, certo? E continuamos. Duas das aeronaves, essas duas das aeronaves está relacionada a quê? A 2 das 4 aeronaves, né, de passageiros, não eram aeronaves militares, né, de passageiros, de civis. Então, 2 dessas aeronaves refere-se a 2 dessas 4 aqui que foram sequestradas. Colidiram com as torres gêmeas do World Trade Center, enquanto uma terceira o quê? Uma terceira aeronave, tá? Was flown into the Pentagon. Foi direcionada ao Pentágono. Passageiros do 4º avião, então, 4º avião dessas aeronaves sequestradas, likely bound for the White House, semelhantemente se dirigiu à Casa Branca. Semelhantemente, como assim? É porque um terceiro voo, né, se dirigiu ao Pentágono, was flown, foi conduzido ao Pentágono. E, semelhantemente, bound é como se fosse, se dirigiu, né, dirigiu-se à Casa Branca. Então, likely dá essa ideia de que, assim como esse terceiro avião se dirigiu ao Pentágono, este 4º avião se dirigiu à Casa Branca. Bom, passageiros do 4º avião, semelhante ao que aconteceu no Pentágono, o avião que foi ao Pentágono, dirigiu-se à Casa Branca. Os passageiros dessa nave, então, semelhantemente ao que aconteceu ao avião, terceiro avião, retomou o controle. Perdão, deixa eu apagar isso aqui. Retomou o controle da aeronave. Olha só como a palavra aeronave agora, avião, não é mais airplane, né, ou plane, airplane, plane, aircraft. E a aeronave colidiu, caiu em um campo na Pensilvânia. Bom, mas vamos lá. 19 years later, Tyre is a fifth-year undergraduate student at Case Western Reserve University in Ohio, where he triple majors in physics, mathematics, and German. Tyre, despite his near photographic memory,
can only recall some scenes from the day of the attacks. That's to be expected according to research on collective memory, the pools of memory that can define social groups like generations. For now, the commemorations continue. The 9/11 Memorial and Museum in New York City will reopen September 11 for families of those affected and for the general public on the next day. Então, vejamos como é que aqui a referência ela é construída. 19 anos mais tarde em relação a quê? Ao 11 de setembro de 2001. Thayer, que é um estudante do 5º ano de graduação, nessa universidade em Ohio, e ele vai se formar, né, vai ter uma tripla formação em física, matemática e alemão. Então aqui esse he seria Thayer, não é isso? Aqui no lugar de he vai vir o nome dele, Thayer, apesar de sua memória quase fotográfica. Sua de quem? De Thayer. Consegue apenas lembrar de algumas cenas do dia dos ataques. Do dia dos ataques seriam o que a gente viu antes, os ataques terroristas de 11 de setembro. That's to be expected. Isso já é esperado. Isso o quê? Esse that vai se referir a todo esse fato aqui de Thayer, apesar dele ter uma memória quase fotográfica, lembrar de poucas cenas do dia dos ataques. Então isso é esperado de acordo com uma pesquisa sobre memória coletiva, que diz que esses pools de memória é aquilo que define os grupos sociais como gerações. Por exemplo, a minha geração tem certas lembranças que a geração atual não vai lembrar ou nem sequer viveu. Então ele vai ter esses pools de memória que são os seus, né, e que as próximas gerações provavelmente não vão lembrar tanto quanto. E aqui diz assim, for now, né, por enquanto, as comemorações continuam. Então vejam, as comemorações é aquilo que a gente já leu antes. As comemorações são o fato das pessoas se juntarem lá em Nova York, ou em vários lugares do país, né, mas em Nova York especialmente, onde vão ler os nomes das vítimas, vão relembrar o que aconteceu, certo? E a informação que vem em seguida de que esse memorial, né, e o museu, do 11 de setembro, em Nova York, reabrirá no dia 11 de setembro. A autora escreve esse texto. Já, provavelmente ela o liberou às 3 da manhã, porque é isso que diz aqui, certo? Então, por isso que ela diz, né? Reabrirá no dia 11 de setembro para famílias daqueles afetados. Os afetados são as vítimas, né? E para o público em geral no dia seguinte, no dia 12 de setembro. Ou seja, é um memorial mais reservado para as famílias no dia 11 e só reaberto ao público, ou aberto ao público em geral no dia 12. Bom, e é isso. Essa aula de hoje, então, foi sobre referência lexical. E eu espero que vocês possam retomar o assunto, estudar um pouco esses elementos gramaticais, tá bom? Para que vocês possam reconhecê-los no texto. E thank you very much and bye bye.